Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada por confiar na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas todos os dias acerca dos temas que a gente propõe, muito baseado naquilo que você nos sugere através das redes sociais. Eu sei que todo dia você quer se planejar para conseguir participar do programa, então fique ligado e roda o VT que você vai saber qual é o tema de hoje. A expectativa de vida tem aumentado. Os idosos são cada vez mais ativos e a preocupação é lidar com as doenças que podem surgir com o avançar da idade. Quais são as principais patologias da terceira idade? Como driblar as dificuldades e garantir qualidade de vida? Fique ligado, o Consulta ao Doutor de hoje vai tirar as nossas dúvidas e já está no ar. Para esclarecer tudo para nós, eu tenho o prazer de receber o fisioterapeuta e neurocientista, Dr. Igor Duarte. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria sempre te receber aqui. É sempre um prazer estar aqui. Quando vocês chamarem, eu venho, né, de prontidão. E é bom falar sobre esse tema, porque a gente está vivendo cada vez mais e é o que a gente quer mesmo, né? Mas com qualidade. E a gente sabe que fazer mais aniversário nos deixa mais suscetíveis a ter mais doenças, né? Então, que doenças são essas? A gente vai abordar no programa de hoje um tema que é fantástico, até para a gente poder se preparar e acolher melhor também os idosos da família, né? Exatamente. A gente precisa puxar um pouco a orelha dos mais jovens, porque os jovens sempre têm a ideia de que eles são invencíveis, imortais, e o tempo não vai passar para eles, e o tempo está passando para todos de forma igualitária. Então, o que você fizer agora na juventude, você vai colher muitos frutos quando você chegar na terceira idade. Então, é um programa especial para todos, para quem está na terceira idade, mas muito para os jovens também. Excelente. Vamos então começar esse bloco falando um pouco dos problemas ortopédicos, então, e aí vamos falar da saúde dos ossos, né? Por que que as doenças relacionadas aos ossos são mais comuns na terceira idade, doutor? Olha, existem dois grupos de células que são responsáveis pela manutenção da, vamos dizer assim, da força, né, da parede dos ossos. E existe um grupo de células que está constantemente colocando cálcio no osso e mantendo esse osso forte. E existe um outro grupo que fica retirando as células de cálcio para manutenção, né, da fisiologia do organismo. E elas funcionam de forma igualitária. Então, se uma retira 2 pontos, a outra já repõe os 2 pontos, então fica equilibrado. Após os 35 anos, as células que retiram o cálcio do osso, elas começam a ganhar essa batalha. Então, há uma tendência de, após os 35 anos, retirar mais cálcio do que é reposto. Isso é da fisiologia mesmo, tá? E à medida que o tempo vai passando, essas células que retiram o cálcio, elas vão ganhando cada vez mais a briga. E se você não fizer nada para interromper ou pelo menos frear, né, esse fenômeno, elas vão ganhar e aí a gente vai desenvolver doenças relacionadas à parede dos ossos, né, doenças que vão deixando a parede do osso fragilizado, a osteoporose por conta disso. E a osteoporose tem cura e tem como prever o aparecimento da osteoporose? Eu sei que tem exames que podem mostrar alguma coisa, mas quero saber se podem também prever de algum jeito. Olha só, o estilo de vida, a não ser que você tenha um problema, alguma doença metabólica, se você tem um estilo de vida do que a gente chama de saudável, você pratica exercício físico, provavelmente você vai minimizar as chances dessa doença aparecer, né? Eu costumo sempre dizer, por exemplo, atletas, os ossos de um atleta, por conta do contato físico que ele tem, é muito mais forte do que de uma pessoa normal. Porque os ossos, eles dependem de uma carga, né? Eles dependem de um esforço que a gente recebe da gravidade, por exemplo. Então, um idoso que não pode, por alguma razão, caminhar, deambular, esse pode ter um problema maior com relação à saúde dos ossos. Então, é interessante manter pelo menos de pé, se for possível, claro,
dentro de todas as limitações. Porque a gente precisa desse esforço. É a musculação dos ossos, é você fazer exercício. Pelo menos ficar de pé. Por isso que recomendam bastante fazer as caminhadas. As corridas são melhores para os ossos. Claro que a gente entende que tem pessoas que não conseguem fazer as corridas mais intensas. Se você não consegue correr, caminhar já serve, né? Já funciona muito bem. Se você não pode caminhar, só de ficar de pé, né? A manutenção da postura, que a gente chama de ortostática, já vai dar uma grande ajuda na manutenção dos ossos. Excelente. É o que se fala do exercício resistido, né? Então, se tiver um impacto, melhor. E como é que a gente, então, rebate a ideia de que idoso tem que fazer hidroginástica, só pode fazer hidroginástica porque não tem muito impacto? Então, se por um lado é bom, porque você está em atividade, por outro não pode ser, pelo que eu estou entendendo aqui desse bate-papo, a única atividade essa sem nenhum impacto, é isso? Quando a gente fala em hidroginástica, né, existe o fenômeno do empuxo da água, que ele neutraliza a ação da gravidade. Só que a ação da gravidade, para os ossos, ela é fundamental. Mas, curiosamente, né, para as articulações, ela pode ser uma inimiga, principalmente se a pessoa já tiver algum desgaste. Então, eu tenho aqui na minha mão um osso que pertence ao osso do braço, esse é o osso húmero. Só para ilustrar, os ossos, eles dependem desse esforço aqui, ó, como se estivesse comprimindo ele. Não dá para a gente comprimir ossos, a não ser que nós estejamos de pé e a ação da gravidade esteja comprimindo todos os ossos de forma igualitária. E é isso que vai ativar aquelas células que colocam o cálcio no osso. Se você tem o cálcio na circulação, mas você não faz o exercício, o cálcio vai para os rins, ao invés de vir para os ossos. Então, por exemplo, as pessoas que fazem reposição de cálcio, medicamentos com cálcio, né? Se ela não tiver uma atividade física intensa, ela pode estar prejudicando uma outra parte do organismo dela sem saber que são os rins. Isso pode dar os cálculos renais? Pode, os cálculos renais é cálcio, ferro e outros minerais aglutinados ali nos rins. Você falou da hidroginástica. A hidroginástica neutraliza, né, a ação da gravidade. É interessante para o idoso que tem problemas articulares, ele não pode fazer mesmo porque vai acentuar, mas esse idoso, ele precisa receber a força da gravidade, ele não pode ficar isento. Então, às vezes, ele não pode caminhar ou realizar algum tipo de exercício mais complexo, mas ele precisa passar um período, pelo menos, de pé, apenas recebendo a força da gravidade, isso para manutenção dos ossos. Excelente. Aí, muitas vezes, entra a figura do fisioterapeuta, então, né, tem o educador físico, que vai ajudar na questão da hidroginástica, e o profissional fisioterapeuta, que vai acompanhar, então, minimamente ali o que ele conseguir fazer de exercício. Às vezes não consegue fazer com as pernas, então o profissional vai e ajuda a fazer com os braços, e é isso, né? Um tratamento sempre múltiplo. Exatamente. Então, esse idoso que ele não consegue fazer atividade, as tarefas só, então ele necessita de um especialista para identificar, inclusive, o limite. Ele não pode passar do limite, senão, às vezes, a gente, na ânsia de querer melhorar, a gente pode até atrapalhar. Esse idoso vai sentir mais desconforto, vai sentir dor. Então, às vezes, só trabalhar a postura ortostática. Eu tive uma experiência há anos atrás, eu trabalhei num abrigo para idosos, e a gente trabalhava justamente isso. Muitos dos idosos, eles não podiam se locomover só, mas a equipe de fisioterapia, um fisioterapeuta acompanhando cada idoso, apenas ali tomando banho de sol, de pé, né, se apoiando na grade, porque lá nesse local era possível. Isso é um exercício importantíssimo para a manutenção dos ossos, para a saúde dos ossos dos idosos. Você que está em casa sabe que é o nosso convidado para participar desse bate-papo, e você faz isso através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886, envia seu texto, áudio ou vídeo, faz sua pergunta, a gente fica muito feliz em poder te ajudar com orientação. Doutor, você falou de banho de sol, e está relacionada a questão da vitamina D com qualidade de ossos? Olha, não diretamente, né, como as pessoas imaginam, eu vou tomar a vitamina D, meu osso vai ficar bom, não é bem assim, mas o resultado final vai refletir sim nos ossos. Então, quando você
tem vitamina D, existem fontes nutricionais para vitamina D e existem as fontes naturais, né? Temos uma substância na nossa pele que, ao entrar em contato com os raios ultravioleta, ele se transforma numa terceira substância, o fígado converte tudo isso em vitamina D, a partir do sol. Só é possível se tomar o banho de sol. A vitamina D, ela vai agir no intestino, aumentando a captação de cálcio. Então, você tem um café da manhã rico em cálcio, né? Mas você não toma o banho de sol, os intestinos, né, não vão captar a quantidade de cálcio suficiente. E aí você precisa da vitamina D para acelerar a captação de cálcio, para o amigo espectador entender, para encher a circulação sanguínea de cálcio, para só aí, quando você estimular através de exercício físico ou, né, o exercício que o seu fisioterapeuta recomendar, se for possível captar todo esse cálcio e colocar na parede para o seu osso ficar forte. Então, é fundamental os banhos de sol também para a manutenção da saúde do osso. A gente falou da osteoporose, mas tem um outro nome que se usa quando é um processo mais inicial, que é a osteopenia. É importante identificar esse processo? Isso. Então, a osteopenia, primeiro, existem níveis, né, de cálcio que tem relação com uma determinada faixa etária. Então, se a gente for analisar a estrutura óssea de um homem de 45 anos com um de 25 anos, o de 45 anos vai ter menos cálcio depositado no osso. Não necessariamente isso é patológico, tá? Isso tem relação com a idade, porque a gente vai perdendo as propriedades, né, de depósito de cálcio. Mas se isso acentuar, não significa que o indivíduo está com osteoporose, mas é uma fase pré, que é a osteopenia. O indivíduo não tem, né, a densidade óssea suficiente para colocar aí, para atestar que o osso está saudável, mas ainda não está no estado patológico. Então, é mais fácil de reverter. A osteoporose, ela é reversível se não tiver nenhum outro problema associado. A osteopenia é mais fácil de resolver. Excelente. O pessoal pergunta sempre das caminhadas, né? Porque a gente sabe que todo mundo deveria fazer atividade física. E caminhar é para todo mundo? O idoso pergunta, me recomendaram caminhadas, posso fazer? Pode fazer se não tiver nenhum tipo de restrição. E aí é importante as conversas com o seu clínico, né? Ele vai falar, olha, você pode caminhar tranquilamente, ou você não pode caminhar por questões ortopédicas, por questões relacionadas à circulação. Muitas vezes a pessoa é portadora de diabetes, aí tem outros complicadores que só o seu clínico vai saber, né, o que é melhor para você nesse caso. E é interessante também a conversa entre o fisioterapeuta e o clínico desse idoso, para os dois traçarem o melhor objetivo, porque às vezes o médico fala, ele prefere que o idoso fique ali sem se movimentar muito, porque às vezes ele não conhece o outro lado, quem está lá do outro lado, quem é o fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta tem especialidade nessa área. Enfim, depois que pega, vamos dizer assim, confiança, aí o tratamento voa, aí o tratamento decola, porque ele reconhece que o outro profissional também tem conhecimento naquela área e ele está fazendo o melhor para o organismo, né, para a manutenção do sistema esquelético daquele idoso. Então, o tratamento só decola. Perfeito. Então, dica para manter a saúde dos ossos, aqui você já falou vários, né? Então, existe a suplementação, que precisa ser sempre guiada por um profissional de saúde para a gente saber a dose, né? E tudo mais, não é porque é natural que a gente pode sair consumindo. Mas você falou uma coisa importante que é o sol. E sol é vida, né? Então, a gente tem muitas pesquisas em países onde não faz tanto sol, países mais cinzas, né? Que as pessoas têm mais depressão, são mais tristes, né? E aqui a gente tem essa possibilidade de ter essa vida, de ter sol. Mas para fazer a vitamina D, tem um horário que é mais específico e um momentinho, que é um pouquinho só de tempo. Vale substituir? Então, ai, Denise, eu tenho muito medo do câncer de pele. Minha dermatologista não libera esse banho de sol aí de jeito nenhum. A gente sabe que é importante estar ao ar livre, né? Mas
pode só tomar a vitamina D suplemento? Olha, se você não pode, você está impossibilitado por N motivos, é melhor, muito melhor a vitamina D suplementada do que não ter, né? Do que não ter. Mas eu vou chamar um pouco mais atenção para o sol. Tem uma pesquisa, já tem acho que uns 12 anos, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, que eles avaliaram a saúde de diversos profissionais americanos. E o profissional americano mais saudável naquela pesquisa era justamente aquele que era exposto ao sol, assim, o dia inteiro, tá? Não estou dizendo que você deve tomar o sol o dia inteiro, mas só para você ter uma ideia, era o salva-vidas das praias da Flórida. Era o profissional mais saudável. A gente conhece na história doenças que não tinham cura, então levavam as pessoas para os solários. Eles faziam tratamento de diversas doenças apenas com banhos de sol. Então, o sol, ele é fundamental. Eu entendo que algumas pessoas, por alguns motivos, não podem, né? Nesse caso, o ideal é fazer ou a suplementação ou procurar um especialista, um nutricionista, que ele vai direcionar você à alimentação que tem fonte de vitamina D. Tá? E aí você tem a deficiência da luz ali, né? Mas tem a vitamina D do outro lado pela alimentação. Não é à toa que dizem que onde entra o sol, não entra o médico. Então, deixar a casa aberta também para trocar o ar e entrar o sol, né? E o dia com sol, ele é muito mais bonito, feliz, ele é muito mais feliz. Né? A gente já acorda mais animado, né? Hoje tá um dia lindo, né? Tá lindo o dia hoje. Que continue dessa forma. Vamos chamar a participação, então, que chega pelo nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Vamos lá. Boa tarde, Denise. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Tenho osteopenia e gostaria de saber o que é indicado para a alimentação de forma que possa me ajudar a melhorar. Muito obrigada pela sua pergunta. Ela não deixa o nome e isso não tem problema aqui no Consulta ao Doutor. Você quer fazer sua pergunta, não quer ser identificado? Não tem problema. Manda ver aí sua pergunta que a gente coloca aqui no ar. Doutor. Olha só, para reverter osteopenia ou osteoporose, é um tripé. Você precisa da vitamina D, você precisa do cálcio na alimentação e o nosso organismo não consegue produzir cálcio, então a gente precisa de uma fonte de cálcio, que pode ser uma suplementação, né? E você precisa estimular quem vai pegar o cálcio e colocar no osso. Porque se você consumir cálcio, se você tem vitamina D, mas se você fica sentado no sofá o dia inteiro, não vai ser depositado esse cálcio no osso, vai ser depositado no rim. E aí você vai trazer um outro problema para você que pode formar os cálculos renais. Não queira ter. Não queira. Então, o ideal é você fazer os três. Então, um café da manhã rico em cálcio, né? E as caminhadas matinais. Matinais por conta da luz solar. Ao que parece, num dia nublado você também tem o efeito, mas quando tem o sol, parece que o efeito é muito melhor. É verdade. E a gente conversando aqui muito, ainda na situação de pandemia, né? Até as crianças tiveram prejuízo com a saúde dos olhos por conta da acomodação que o olho faz quando a gente está ao ar livre. Então, naquele primeiro momento, onde a gente não saía de casa de maneira nenhuma, houve esse prejuízo, né, para o olho que ainda não estava desenvolvido, da criança. Então, que a gente possa lembrar que sair, né, com segurança, especialmente para locais abertos. E é isso que as pessoas têm feito. Todo mundo tem que usar máscara, mesmo em lugar aberto, tomar cuidado, fazer o distanciamento, mas estar nesses lugares, né, quando houver a segurança e a oportunidade, para que a nossa saúde possa ser preservada, porque a pandemia vai acabar e a nossa saúde precisa estar boa, né? Exatamente. Ao que parece está acabando, né? E aí a nossa vida segue e a nossa saúde precisa estar ali. Você falou o começo da pandemia, acho que pegou todo mundo de surpresa, as pessoas com muito medo, ninguém sabia
muito de verdade o que era, tem que usar máscara mesmo, tem que usar álcool gel mesmo, enfim. Hoje a gente já tem bastante informações, né? Claro que ainda é tudo mais recente, né? Mas a gente precisa, sim, a manutenção da nossa saúde. Então, eu não posso caminhar no parque ou o parque está muito cheio, então o ideal é não ir mesmo. Mas precisa tomar um solzinho, nem que seja na varanda do apartamento. Isso que eu ia dizer. Né? Às vezes você vai num lugar que tá cheio mesmo e não vai não, né? Eu também não vou. Você não vai me encontrar em locais cheios de jeito nenhum. Mas, às vezes, uma volta programada ali no quarteirão, num momento em que você olha pela janela e está vazio, né? E tem sol, e tem vida, e dá para fazer isso com segurança, com certeza. Faça isso. Para quem vai tomar o sol na varanda, só tome um cuidado, é importante abrir a vidraça, porque... Legal. Embora o vidro pareça ser transparente, algumas frequências da onda luminosa elas são bloqueadas pelo vidro. Então, tomar o sol, você e o sol, é muito melhor do que tomar o sol, você, o vidro e o sol. Então, se você puder abrir a janela, então vai fazer um bem maior ainda para você. Excelente. Mais participação através do WhatsApp. Vamos lá. Gustavo, boa tarde. Estou sentindo vários estalos nos meus joelhos e às vezes eles querem dobrar involuntariamente. O que posso fazer? Gustavo Silveira, de Barra, na Bahia. Obrigada, Gustavo. Gustavo, falando assim de longe, né? Muitas pessoas relatam isso. Eu posso imaginar aqui uma frouxidão ligamentar, um desgaste um pouco mais acentuado da cartilagem, mas não tem jeito, eu vou me limitar nessa informação porque é necessário fazer um exame clínico ali, apalpar. Então, o médico ortopedista vai pegar a perna e vai verificar se o joelho realiza alguns movimentos involuntários, vai solicitar um exame de imagem, tá? Então, o ideal, né, para você não achar que é algo mais complexo, enfim, marcar uma consulta com o seu ortopedista e ele vai descobrir com certeza o que vai fazer o tratamento adequado. Quem sabe vai fazer fisioterapia com algum dos meus amigos e vai resolver seu problema. Com certeza. Essa questão, a gente não sabe a idade do Gustavo, a gente não sabe também a condição que ele se encontra, se ele já teve um diagnóstico de um problema nos joelhos, né? Se tem uma cirurgia já feita, mas também a questão do peso corporal é importante para essas questões. Então, a próxima pergunta que eu te faço é quais são as articulações ou qual é a articulação mais acometida na terceira idade? E está relacionado com tudo isso? Explica para a gente enquanto eu chego até meu recadinho, doutor, por favor. O joelho é uma das articulações que mais sofrem, né? O desgaste do dia a dia é natural. Agora, se a pessoa tem um sobrepeso, e aí acentua o desgaste. Eu já vi pessoas com 45, 50 anos que têm um joelho similar a de uma pessoa com 85 anos no desgaste normal. Então, nós estamos gastando as articulações. Se você está com sobrepeso, aí você vai acentuar o desgaste. Isso, a articulação do joelho é uma das que mais pegam na terceira idade também. Vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo e eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre doenças da terceira idade com muita leveza, que é para a gente conseguir acolher melhor os idosos, de oferecer a eles as ferramentas de tratamento e qualidade de vida, tudo para a gente melhorar, sempre pensando na melhor saúde, né? E para a gente conseguir se organizar para chegar à terceira idade bem também, né? Então é um pensamento que se deve ter desde sempre. Nosso convidado é o fisioterapeuta e neurocientista Dr. Igor Duarte. Eu já volto para esse bloco com participação através do WhatsApp. 11 3337 5886. Vamos lá. Denise, boa tarde, amada. Aqui é a Lázara. Eu tenho 70 anos e queria dar, assim,
Boa tarde para você. Sempre assisto seu programa todos os dias. E queria fazer uma pergunta para o doutor. Por favor, doutor, se o senhor pode me informar. É que eu pus uma prótese no quadril esquerdo e a minha perna direita é menor. Nasci com ela menor. E agora deu uma artrose nos 2 joelhos. E esse meu joelho direito, ele está entrando assim para dentro. Eu não consigo fazer caminhada, nem fazer exercício físico. Por enquanto, o médico passou um aparelho que põe no pé até que é na virilha. E eu achei que o meu quadril direito está doendo depois que eu coloquei esse aparelho. Gostaria de saber, será que é melhor usar ou deixar de usar o aparelho? Obrigada e fique com Deus. Lázara, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo carinho, pela confiança no Consulta. O doutor vai te orientar, doutor Igor. Lázara, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que o ideal, eu estou muito de longe aqui, então acho que seria imprudente da minha parte sugerir algo para você fazer que não seja voltar e tirar as dúvidas com o seu médico. Às vezes ele não sabe que aconteceu isso, ele precisa saber, né? Fala, olha, estou sentindo um desconforto, né? Talvez ele substitua por um outro, talvez ele substitua por algum outro tratamento, mas acho que o melhor que você tem a fazer agora é procurar o seu médico novamente, relatar isso, e aí ele sim, que conhece você, que já fez seus exames, já conhece aí o seu histórico, ele é quem vai poder orientar melhor você sobre esse caso, tá? A Lázara fala de uma diferença entre as pernas, né? Então, no comprimento das pernas, e a gente sabe que nós somos assimétricos. E aí é possível ter uma diferencinha sem que isso nos cause nenhum problema. Mas quando é uma diferença que já necessita um tratamento, um apoio aí de saúde, a gente também não sabe de que diferença ela está falando, né? De qual diferença é essa? Isso. Se a diferença for muito acentuada, provavelmente ou o seu ortopedista ou o seu fisioterapeuta vão sugerir para vocês alguma órtese, né? Pode ser uma palmilha, pode ser um sapato especial para você, depende, porque quando você tem uma assimetria muito acentuada, você bem colocou que nós somos assimétricos, né? Um lado não é exatamente igual ao outro. Se essa assimetria for muito acentuada, acaba sobrecarregando um lado. Então você tem um maior desgaste de um lado do quadril, por exemplo. Ela falou que tem uma prótese de quadril. Prótese de quadril, após você fazer a cirurgia, você precisa fazer tratamento de fortalecimento para sempre. Então você vai ter que ser acompanhada por um fisioterapeuta e por um professor de educação física para sempre, para manutenção da força muscular, que são esses músculos que vão manter a articulação artificial ali posicionada uma dentro da outra. Então não tem jeito, vai ter que acompanhar com esses dois profissionais também. Legal. Agora, aproveitando ainda essa questão, que às vezes é uma coisa que foi a vida inteira com uma diferença entre as pernas, né? Então, você tem uma diferença aí que foi a vida inteira. E na terceira idade, a pessoa fala, nossa, mas agora que eu sei que tem órtese, que tem uma palmilha, que tem uma solução, né? Às vezes é dor nas costas, dor no quadril, uma série de situações que já foram desencadeadas, né? Então, tendo tido uma vida inteira de desgaste, uma vida inteira, 6 décadas mais, colocando essa órtese, resolveu o problema? Pode ser que precise de uma adaptação à órtese, uma reabilitação nesse sentido? Olha, interessante você tocar nesse assunto, porque houve um desgaste articular, por exemplo. Dependendo do grau de desgaste, o organismo não repõe essa cartilagem perdida. Mas quando você começa a realizar o tratamento, esse tratamento é o tratamento ideal, ele começa a surtir efeito, não vai trazer a cartilagem de volta, mas vai parar de, vamos dizer assim, desgastar o que ainda está lá. Então você precisa fazer esse tratamento para manutenção do que ainda existe, porque se gastar demais, e aí não tem mais o que fazer, precisa fazer a cirurgia, porque a pessoa sente muita dor. E quem sente, né, tem um ditado aí que diz que quem sente a dor é quem sente a dor. Isso. Então ninguém merece viver com dor, a cirurgia ela resolve boa parte disso, mas a cirurgia ela também não é mágica.
Não é simplesmente eu fiz a minha cirurgia e agora eu vou para a maratona. Não, precisa de uma manutenção de toda aquela estrutura anatômica que existe ali, nos músculos, para que você tenha sucesso na prótese que você realizou na cirurgia. Excelente. Mais uma participação que chega através do WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, ótimo esse programa, linguagem acessível, parabéns. Esse é o nosso objetivo, que bom que a gente está conseguindo cumpri-lo aí com sucesso. Osteopenia desaparece ou torna-se osteoporose com o tempo? Excelente. Posso responder? Pode. Depende de você. Então, se você continuar fazendo o que vem fazendo, o estilo de vida, há uma chance bem grande da osteopenia se tornar uma osteoporose. Mas se você colocar em prática tudo que a Denise e eu estamos discutindo aqui, aí você vai regredir essa osteopenia e você vai ter ossos saudáveis. Excelente. Sarcopenia, o que é, doutor? É um estágio, vamos colocar assim, nos ossos nós temos a perda de cálcio, nos músculos nós temos a perda das células musculares. Então, a sarcopenia até parece com osteopenia, né? Então, é quando você perde o volume da massa muscular. Então, os músculos, que são responsáveis pela nossa locomoção, entre outras tarefas, nós vamos perdendo ao longo da vida. E o problema é que se você não faz nada para tentar minimizar esse impacto, você perde demais. Aí você chega lá na terceira idade, lá nos 80 anos, e aí você não tem mais capacidade muscular para se locomover. Embora você esteja 100%, a parte muscular não está íntegra. E aí você não está independente por conta disso. Também, após os 35, 40 anos, a gente começa a acentuar essa perda, que a gente minimiza mantendo a atividade física. Não necessariamente precisa de musculação, é só você se manter íntegro, você se manter ativo. O supermercado fica no final da rua. Eu vou a pé ou eu vou de carro? Eu entendo que tem a questão da segurança também, mas quanto mais você puder se exercitar aqui, colocar o corpo para funcionar, melhor vai ser a sua colheita lá na terceira idade. Legal. A gente tem falado bastante das situações que a Covid trouxe, né? E muito tempo acamado, hospitalizado, sem poder fazer grandes movimentos, né? Também é uma realidade hoje aí. Mesmo jovens podem sofrer com essa sarcopenia por conta de ficarem acamados tanto tempo, hospitalizados? Pode sim, leva alguns meses. Olha, a célula muscular, ela é muito particular, né? Algumas proteínas são produzidas e desfeitas dentro da célula. Num período que você se exercita muito, a célula cresce, então uma pessoa vai para a academia, o músculo fica grande. Não são produzidas novas células, e sim as proteínas dentro de cada célula. Se você deixa de se exercitar, essas proteínas são desfeitas inicialmente. Se você ficar muito tempo sem se exercitar, o organismo desfaz as células e nunca mais repõe outra célula no lugar. Isso é visível em cadeirantes que não têm um acompanhamento. Se você nunca prestaram atenção, preste atenção em cadeirantes, que a parte onde ele se movimenta com a cadeira, os músculos são grandes, a parte dos membros inferiores, onde não se movimenta ou não tem muita atividade física dos membros inferiores, há uma tendência que a gente chama de atrofiar, diminui o volume. E aí é irreversível, não tem como repor essas células que foram desfeitas durante esse processo longo de imobilização. Perfeito. Tem mais participação, né, do WhatsApp? Vamos lá. Qual o melhor horário para tomar sol? Tomar sol somente em uma parte do corpo, como, por exemplo, as pernas, é o suficiente? Quem pergunta é a Adriana, de Betim, Minas Gerais. Legal, o pessoal já pensando, obrigada pela sua pergunta, Adriana, já pensando, se organizar, então, né? Como é que pode fazer isso? Posso expor uma parte só do corpo, de repente uma parte que quase nunca toma sol, né? Os membros inferiores, coloca os membros inferiores para as pernas, né? Para tomar o sol, tem efeito no corpo todo. Legal. Não precisa você
vamos dizer, se banhar inteiramente do sol. Sobre o horário, é divergente. Eu já ouvi especialistas falando o sol das 10 da manhã, ele é um sol, vamos dizer assim, que tem um efeito e não tem um risco, mas eu já ouvi outros especialistas afirmarem que o melhor sol que tem é o do meio-dia, ou seja, o sol mais potente que tem. Né? Enfim, eu acho que o sol das 10 da manhã ele é mais seguro, na minha opinião aqui. E 20 minutos é o suficiente, não precisa ficar o dia inteiro, não. Exatamente essa questão do tempo, né? Até quem defende o horário de meio-dia como o melhor sol para fazer essa questão da vitamina D, né? Existe o medo, eu também não me exponho nesse sol de jeito nenhum, porque existe um risco muito grande. Cada um sabe também do seu histórico, né? De assumir ou não determinados riscos. Mas são poucos minutos, né? Então, independente do horário que você escolheu tomar sol, e as vertentes são várias, você precisa escolher uma e tomar uma atitude, né? Pouco tempo, né? Para não criar risco excessivo. Aí, pouco tempo, marca no relógio, cria um hábito, cria uma rotina. A rotina também é importante, até para a nossa saúde mental também. Claro, né? nós somos seres que perpetuamos, né, pequenos hábitos. Nós somos seres de hábitos. Existem pesquisas afirmando que se você escova os dentes e se você faz 30 vezes o movimento com a escova hoje, amanhã você vai fazer 29, 31, gira em torno dos 30 movimentos habituais. Então, nós perpetuamos isso. Se você conseguir inserir algum tipo de, por exemplo, a exposição ao sol, os 20 minutos, você vai fazer isso para sempre. Se isso virar um hábito para você, você vai levar isso para sempre. E isso é um hábito bom para você. Bom, com certeza. Mais uma perguntinha que chega através do nosso WhatsApp. Vamos lá. A Maria diz, boa tarde. Desejo saber a dosagem certa de vitamina C que deve ser ingerida diariamente. Obrigada, doutora. A gente fala hoje bastante de multivitamínicos, né? De aproveitar e investir na imunidade, em melhorar isso. Mas tem uma quantidade que seria para todo mundo? Olha, eu desconheço, isso não é minha área de atuação, mas eu sei da importância da vitamina C, inclusive a suplementação da vitamina C de forma profilática, né? Não para tratar, né? Um colega meu teve um problema recorrente, aí ele teve 4 vezes paralisia facial. Paralisia facial está relacionado a infecções ou a presença de herpes, quando a imunidade baixa. Fez vários tratamentos, enfim, não surtiu efeito e cada vez que a paralisia desaparece, ele fica com um pouquinho mais de sequela. E aí, como ele já andou bastante por aí, ele confia em mim, ele me questionou, falou, me ajuda, né? Eu estou pedindo uma ajuda de amigo. Eu falei, olha, toma 5 gotinhas de vitamina C, né, do polivitamínico, de manhã e 5 à noite, só para não é para tratar de nada, não é só para manutenção. A última vez que eu vi, tinha uns 2 anos, ele veio me agradecer, porque nunca mais teve isso. Então, provavelmente, o sistema imune dele estava necessitando da vitamina C para manter-se funcionante, né, funcional. E só um detalhezinho, né, coisa simples, resolveu o caso dele. De repente, só um tiquinho. Ah, mas eu não quero a suplementação. Então, acho que era interessante passar com um nutricionista para adequar a alimentação, para enriquecer a vitamina C na sua dieta. Tá? Excelente. Vamos mudar um pouquinho de tópico, sair da questão de ortopedia, vamos falar um pouquinho de AVC? Quais são os riscos de desenvolver AVC na terceira idade, doutora? Olha, os riscos o AVC também está bastante presente, né, na terceira idade, não só por questões, vamos dizer assim, por hábitos do passado, mas também vamos dizer assim, o cotidiano, né, desse idoso. A gente sabe que precisamos tomar cuidados redobrados com os idosos e acidentes básicos, acidentes do dia a dia, dá aquela escorregadinha e dá uma mexida mais brusca na cabeça, pode levar um idoso a desenvolver um AVC hemorrágico. Porque o cérebro de um idoso, ele diminuiu de tamanho. Isso faz parte do processo do envelhecimento, as pessoas na terceira idade terem um cérebro menor.
E com isso, os vasos sanguíneos que estão ligando ali as meninges ou os ossos, eles ficam expostos. Então, qualquer movimento brusco do cérebro lá dentro já pode ser um indicativo, já pode, né, desenvolver ou formar uma lesão hemorrágica. Então, cuidado redobrado em casa com idosos. Idosos não tem aquela, mas é que ele não chegou a cair. Não, é só um movimento brusco, já pode ser. Tá? Agora, a gente fala dos AVCs, a maior parte dos AVCs são aqueles onde há a obstrução da artéria. E esses são muito, muito preveníveis porque tem relação com a alimentação, com o estilo de vida, né, com hábitos saudáveis ainda lá na juventude. Então, boa parte desses AVCs aí, eles inclusive são preveníveis, né? Excelente. Já a gente continua falando de AVC, tem mais perguntinha do WhatsApp. Vamos ver o que chega para nós. Olá, boa tarde, me chamo Juliana e o meu pai tem no joelho pouco colágeno, então ele anda com dificuldade e o médico falou que já é crônico. Tem algo a fazer que seja natural ou algum exercício que possa estar fazendo para estar dando uma aliviada nessas dores? Muito obrigada, sou da Chapada Diamantina. Obrigada, Juliana, pela sua pergunta. Obrigada pela confiança no Consulta. Doutor. Vamos lá. No caso do seu pai, ele precisa continuar o acompanhamento, mas eu posso dar uma dica interessante que não vai interferir no tratamento do clínico que ele faz, fazer um trabalho de fortalecimento do músculo da coxa, onde tem o problema do joelho. Ele não precisa fazer o movimento, ele não precisa se movimentar. Basta fazer com que o músculo seja contraído. Esse músculo aqui, da coxa, o músculo da frente da coxa, se ele estiver fortalecido, ele vai ajudar a estabilizar o joelho. E se o joelho do seu pai está realmente gasto, como você colocou, esse músculo vai ajudar a evitar o desgaste excessivo, ok? Então, essa é uma dica interessante que não vai interferir no tratamento do médico que está fazendo também. Joia. Agora, só lembrar, a gente sabe que muita gente sofre com dores e a gente não precisa se acostumar a sofrer dessa maneira, a ter dores de um jeito que nos incapacite, né? Tem uma série de ferramentas à disposição, médicos especialistas em dor, uma série de opções também com a fisioterapia que podem ajudar, amenizar. Tudo isso precisa sempre ser trabalhado em conjunto, né? Porque, infelizmente, doutora, a gente ainda ouve profissionais médicos mesmo, dizendo que é normal, viu? Vai sofrer com dor assim para sempre. E isso acaba tirando a esperança da pessoa. Acho que não cabe a nós. Cabe a nós mostrar o que tem à disposição, que a ciência trabalhou, a medicina estudou, né? Para oferecer, para trazer mais conforto. Ninguém é obrigado a viver, a conviver com a dor. Se você está sentindo dor, algo está errado. E tem que encontrar um jeito. Às vezes você não encontrou com esse profissional, com aquele profissional, você vai ter que passar em outros até você conseguir, até encontrar. Mas o que você não pode é viver com a dor, viver sofrendo. As pessoas não podem sofrer, tá? Você colocou muito bem, existem técnicas, existem ferramentas, existem tratamentos, existem meios, existem até tratamentos alternativos, acupuntura. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram acupuntura relatam melhora. Por que não fazer? Tá? Por que ter preconceito com o tipo de tratamento? Só porque não sou eu quem faz, né? Existe isso sim no meio médico, existe também com meus amigos fisioterapeutas, então eu não posso apontar o dedo exclusivamente para os médicos também, mas é interessante que esses que estão sendo formados agora, eles estão sendo formados com uma visão mais multidisciplinar e isso é muito bom, já vem da graduação. Os médicos formados há 60 anos atrás, lá atrás, não tinha esse conhecimento sobre essas profissões, sobre essas novas ciências, né? Então eles eram obrigados a trabalhar de forma ali sozinho, enfim, ele acabava fazendo tudo. Hoje, o médico que se sai da graduação, sai da faculdade agora, ele já sabe até onde ele pode ir, a partir daqui ele vai delegando para os demais profissionais. E isso é muito bom, inclusive
para ele, né? Vamos dizer assim, ele não fica sobrecarregado, então ele passa para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o nutricionista, enfim. E todo mundo, essa equipe aí, se essa equipe conversar, aí o resultado é muito melhor. Excelente. Tem mais perguntinha que chega do WhatsApp, mas daqui a pouquinho eu chamo. Só queria trazer aqui a questão do AVC, que a gente estava conversando. E aí, quando acontece um AVC, né, doutor, o ideal é que não aconteça, mas se ele acontecer, existe tempo, né, para tomada de decisão. E tem dois tipos de AVC? Basicamente sim, mas se a gente for destrinchar, analisar, né? aí tem mais subtipos. E faz diferença? Dá pra gente saber que tipo é? Não, né? Não, aí precisa fazer um exame de imagem, mas olha só, mais de 80% dos AVCs são os isquêmicos, aquele onde a artéria ela está obstruída por algum motivo, enfim, uso de tabaco, o tabagista, né, o etilista, alimentação hipercalórica, baixa atividade física, excesso de estresse. Tudo isso. E se tiver os 5, aí é uma bomba relógio, a qualquer momento. Então, esse é vamos dizer assim, é o mais comum dos AVCs. E está relacionado ao estilo de vida também, né? Esse está relacionado ao estilo de vida, ou seja, boa parte dele era prevenível também, com uma dieta adequada, com atividade física, com meios para você minimizar os efeitos do estresse. Não dá para a gente eliminar o estresse da vida, né? O estresse faz parte da vida moderna, mas dá para a gente minimizar os impactos do estresse também. O estresse tem, vamos dizer assim, uma parcela importante de culpa na formação dos trombos que vão obstruir as artérias que vão levar ao AVC. Legal você falar dos pilares aí que levam ao AVC, porque a gente pode pensar naquilo que a gente pode fazer para evitar. Ah, Denise, mas eu conheço alguém que fazia tudo isso e teve um AVC. Bom, a gente tem que fazer a nossa parte para evitar. Então, você fala de manejo do estresse, alimentação, atividade física, e aqui do manejo do estresse, acho que entra também a questão do sono. Sono, muito importante. Então, maneiras de evitar. Tem. Muito. Já tem estudos correlacionando problemas cardíacos com a qualidade do sono. A gente sabe que o sono tem um impacto no aprendizado, na memória, ou seja, o sono é importante para a manutenção do cérebro. Tá? Então, a gente precisa de uma noite minimamente adequada de sono, né? Muitas pessoas estão referindo, eu não consigo dormir, enfim. Aí precisa procurar um especialista, porque não dormir é algo extremamente perigoso para a saúde. Então, é melhor que você durma induzido por um medicamento. Claro que isso acompanhado por um especialista. Tá? Agora, você consegue dormir, mas você acha, meu sono não é adequado, eu não consigo me aprofundar. Então, às vezes, você precisa seguir algumas dicas aí para melhorar a qualidade do seu sono. Já adianto aqui, precisa estar absolutamente escuro o seu quarto. Se você tiver alguma fonte de luz, vai atrapalhar o seu sono, isso vai impactar na sua saúde também. E aí pode ser o vermelhinho ali da televisão, o azulzinho, o colorido da sua internet, TV a cabo, né? O celular, que às vezes você deixa no silencioso. Ah, Denise, mas eu deixo no silencioso. Mas alguém manda uma mensagem, ele acende. Às vezes faz mais iluminação do que o abajur que está do lado da sua cama, né? Então, mínimas coisas podem prejudicar o nosso sono. E quando a gente não dorme, parece que a gente vai ter um piripaque a qualquer momento. A gente pode ter um piripaque a qualquer momento. E pode, né? Claro que pode, claro que pode. Tem estudos, inclusive realizados aqui no Brasil, ratos em laboratório, né? A fisiologia é muito parecida, por isso que fazem estudo em ratos. O rato morre se ele ficar uma quantidade de dias privados do sono. Então, é extremamente perigoso. Quando você chega num médico psiquiatra relatando que não consegue dormir, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar um medicamento para te induzir a dormir. Depois que você dormiu, aí você está fora do perigo, agora vamos tentar descobrir o que é isso, qual a causa para isso, né? Às vezes, a causa podem ser detalhes ali no seu dia a dia. Você falou do telefone celular. O telefone celular deveria ficar na garagem da casa das pessoas. Chega em casa, deixa lá na garagem. Mas eu entendo que
é uma ferramenta de trabalho também. Mas tome cuidado, se ele estiver ali no criado mudo e se ele vibrou, mesmo que você esteja dormindo, você vai querer abrir para ver que mensagem é, porque às vezes é aquela mensagem que você está tanto esperando. E aí você, será que chegou agora de madrugada? Isso vai atrapalhar o seu sono, então deixe ele afastado ali do seu quarto. Tem mais pergunta que chega através do WhatsApp, mas eu vou para o intervalo. No próximo bloco, prometo que já volto com a participação do público e eu te espero. Até já. Nós estamos de volta para esse que é o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Hoje falando sobre as doenças da terceira idade. De alguma maneira a gente tentou dividir por blocos aqui o assunto que a gente ia focar mais. Nesse bloco a gente vai falar mais da parte neurológica da terceira idade, mas você fica à vontade para fazer a sua participação e a pergunta que você enviar a gente coloca aqui no ar, tá bom? Ainda que a gente tenha que voltar nos tópicos que já foram esclarecidos por aqui de alguma maneira. 11 3337 5886. Vamos lá para nossa participação. Denise, boa tarde. Estou falando de Goiânia, Goiás. É o seguinte, meu esposo tem desgaste no joelho e range osso com osso e também uma síndrome de Becker. Doutor, o que ele poderia fazer para melhorar? E ele tem sobrepeso e por esse desgaste ele não dá conta de fazer caminhada mais. Obrigada, Magda, pela sua pergunta, obrigada pelo carinho, principalmente, que eu sempre agradeço aqui a sua confiança no Consulta ao Doutor. Doutor Igor Duarte, esclarece pra gente a pergunta da Magda. Vamos lá. A gente já abordou esse tópico que quando você não pode fazer um exercício com a força da gravidade, aí entra em ação uma outra ferramenta que a fisioterapia tem, que a educação física também tem, que são os exercícios aquáticos. Então, ele não pode fazer atividade porque, como ela disse, está ali osso com osso, ou seja, teve um desgaste bastante acentuado. Então, faz o trabalho dentro da piscina, tá? Pode ser a hidroginástica. A diferença de hidroginástica e hidroterapia é a temperatura da piscina. Tá? Então, na hidroginástica, a temperatura está mais baixa quando é aquecida, mas ambas vão ter o mesmo efeito. Ou seja, ele vai trabalhar fortalecimento dos músculos dos membros inferiores, minimizando o contato do osso com osso no momento de realizar o exame. Então, a hidroterapia, a hidroginástica vai ser muito boa no caso do esposo da Magda. Excelente essa colocação, para lembrar que também tem fisioterapia na água, né? E outro dia, não faz muito tempo, faz talvez alguns dias, algumas semanas, um profissional médico esteve aqui e falou sobre a importância de fazer a fisioterapia, ainda que você tenha uma questão que você não possa nem mexer. Ah, mas o médico falou que eu operei o joelho, tem que ficar 15 dias sem mexer o joelho. Mas é esse joelho que você não pode mexer. O outro você pode, os braços, o seu tronco, o seu corpo está pronto para o movimento. Então, só para a gente entender como a gente precisa de um acolhimento, né? Como a gente precisa entender o que realmente não pode ser mexido, procurar o profissional que vai saber, ele também sabe, né? Quem sabe a melhor fisioterapia é o fisioterapeuta, né? Exatamente. Então, o professor de educação física tem importância ali. Perfeito. Também. Você colocou bem, o joelho imobilizado não pode ser mexido por 15 dias, mas existe um jeito de fortalecer os músculos dali sem mexer no joelho. Quem sabe isso? É o fisioterapeuta, ele que vai trabalhar isso. Às vezes, o paciente não consegue movimentar o músculo de forma, vamos dizer assim, voluntária. Existem ferramentas para ativar o músculo, para manutenção daquele músculo. Então, daqui 15 dias, o joelho já pode ser movimentado, mas você não fez um trabalho de fortalecimento, houve uma perda. Aí tem que gastar um tempo para aumentar o volume do músculo até igualar com o outro lado. Então, existem muitas ferramentas que a medicina em geral tem para benefício das pessoas. Excelente. Vamos para a parte neurológica, então, entender
se... Você falou de dormir, né? E dormir está super relacionado com a nossa parte neurológica, cognitiva. E isso, a longo prazo, pode trazer um déficit muito grande. Então, quem não dorme bem nunca. Ah, mas você é jovem, né? Você tem 20, 30, 40 anos. Uma hora essa conta chega? Chega. E, ao que parece, um dos pilares para a saúde do cérebro é justamente o sono. Um dos pilares. Bom, conhecimento sobre sono não é muito antigo, né? Até recentemente não se sabia a importância do sono, parecia que o sono era algo apenas para descansar no cérebro. E aí eles descobriram que, na verdade, o cérebro não descansa durante o sono e o cérebro, sim, se reorganiza durante o período em que nós estamos no sono. Ou seja, nós estamos ali, a parte consciente desligada, mas o cérebro está fazendo todo o trabalho, inclusive a faxina das toxinas. Todas as toxinas que são produzidas pelos neurônios durante o dia, elas são lavadas durante o período do sono. Se você não dorme, ou se você dorme pouco, o que vai acontecer? Essa faxina vai acontecer de forma baixa também, ou seja, vão sempre acompanhar você resquícios do dia anterior, que vão se somando, se isso for frequente, há a chance dessa coisa pouquinha virar algo maior e te trazer algum tipo de problema. Então, mesmo que você que durma, sei lá, 5 horas por noite e você se sente bem, você precisa saber que 5 horas é insuficiente. Você precisa se esforçar para dormir mais, ou então, se você não consegue dormir mais, procurar uma ajuda especializada para que você consiga dormir mais. Falam em 7 horas e meia, né? Eu prefiro 8 horas porque ela é mais fácil da gente discutir didaticamente. Eu prefiro 8 horas. Eu entendi. Com uma criança pequena talvez não seja tão possível ter uma noite sem um sono cortado, né? Mas o objetivo precisa ser dormir mais, né? Dormir mais, aprofundar o sono. Isso. Então, embora algumas pessoas relatem que não consigam, vamos dizer assim, sonhar, eles sabem que o sonho tem relação com a parte mais profunda, né, do sono, que chama de sono REM. Então, se você sonhou à noite, significa que seu sono aprofundou, isso é um bom sinal. Né? A pessoa que não sonha, né, um dos fatores para a pessoa não se lembrar do sonho é porque ela não sonhou mesmo, porque ela não se aprofundou no sono, ela não chegou nesse estágio mais profundo que é o sono REM. E ao que parece, é nesse sono REM que acontece a faxina mais pesada do cérebro. Então, a gente precisa se aprofundar aí, né, nesse sono. Então, se não consegue fazer isso de forma espontânea, com acompanhamento médico, claro, para você tomar um remédio que é indutor do sono, e eles têm várias classes, várias categorias, dos mais leves aos mais pesados, dependendo da necessidade, é melhor fazer uso do que ficar sem dormir. Claro, existem exames para isso, o indivíduo tem o cérebro, pode ser, né, o cérebro monitorado. Na polissonografia. Isso, durante a noite, para o médico saber o que está acontecendo, tem determinada onda cerebral aqui, significa essa onda que ele não atingiu um estágio de sono. Então, ele não precisa daquele medicamento mais complexo, ele precisa de um medicamento mais leve ou uma dose menor já pode ser o suficiente para você. Enfim, existem ferramentas, mas você precisa ter a consciência de que você precisa dormir o mínimo, né? Você precisa dormir esse mínimo para a manutenção da saúde do seu cérebro, senão o seu cérebro vai atrofiar, a palavra é essa mesmo, atrofiar de uma forma mais acentuada. Nós estamos vivendo, nosso cérebro está atrofiando a cada dia. Parece que nós perdemos aí cerca de 2.000 neurônios por dia, né? Parece muita coisa, né? No final lá dá algo em torno de 10%, mais ou menos. Mas esse número pode ser aumentado, né? Se a sua rotina, por exemplo, se sua noite de sono não for uma noite de sono adequada. O termômetro de acordar descansado pode ser bom? É bom, né? Quando você dorme ruim, mas é perigoso também, porque você acostuma, né? Você acostuma, então você acostuma a dormir 5 horas, no começo é ruim, mas depois de 3 anos você já acostumou.
a quantidade de horas, ela influencia nisso também. Bom, eu dormi 8 horas e acordei de mau humor. Significa que eu dormi bem? Dormi bem? Provavelmente não, porque a noite de sono reparadora, ela quem repõe, né, os hormônios que vão nos manter em alerta máxima durante o dia. E aí a gente tem a sensação que estamos plenos de energia, vou para a universidade, aí eu consigo estudar bem, vou trabalhar, desenvolvo muito bem. Se eu não tenho uma noite de sono muito boa, por exemplo, pessoas que têm problemas respiratórios, né, o indivíduo tem a apneia do sono, ele dorme até 9 horas, mas na verdade ele não dormiu, ele ficou acordando e dormindo a noite inteira. Então toda vez que você desperta, a produção de hormônios, elas param de acontecer. E aí no final do dia você está com o tanque do combustível ainda na metade. Isso vai deixá-lo de mau humor durante o dia. Com certeza. Vamos para a pergunta que chegou do público no WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde. Eu fiz esterectomia com 47 anos. Hoje estou com 63. E tenho osteopenia. Qual o melhor exercício? A Rosa fez uma esterectomia e tem osteopenia. Quer saber qual o melhor exercício para ela? Rosa, muito obrigada. Só o fato dela estar demonstrando interesse em começar já me parece uma coisa ótima. A gente ainda falando aqui sobre sono, então fazer atividade física, ter uma boa noite de sono, já parece que os pilares começam a ser estabelecidos para uma vida melhor. Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá para dar um recadinho, doutor. Olha só, é interessante fazer uma análise, aí eu falo com a Rosa para procurar um especialista para verificar a parte hormonal, se estiver tudo adequado, né? Então, a atividade física que eu vou sugerir aqui para você pode ter um benefício importante. Você não precisa de grandes exercícios, fazer musculação. Se você puder, melhor. Se você puder fazer uma corrida, né? Se você não tiver nenhuma implicação, vai ser melhor para você. Agora, se você tiver outros complicadores, basta você manter, né, de pé por, vamos colocar aqui, meia hora durante a manhã, de pé mesmo, ficar em pezinho ali, mais uma meia hora durante a tarde e a noite, fazer as caminhadas leves, você, associado, né, com a alimentação adequada, é possível reverter essa osteopenia sua. Já com pergunta do público do WhatsApp, vamos lá. Meu marido tem 79 anos, fez 4 cirurgias em menos de um mês, teve aneurisma abdominal. Ficou sem firmeza na perna esquerda. O que pode ter sido? 79 anos, então, com essa fraqueza aqui agora, depois de um aneurisma abdominal. Doutor, como é que a gente pode ajudar a nossa telespectadora? Olha só, aneurisma não é algo exclusivo de cérebro. As pessoas sempre falam, aneurisma cerebral. Aneurisma é algo de artéria, né? Então, você tem artérias no corpo inteiro, podem desenvolver na região abdominal, na região torácica também acontece com certa frequência. Bom, essa perda de força muscular, ela pode ter um complicador neurológico, que aí precisa ser investigado, porque às vezes o músculo está íntegro, mas o controle neurológico, por algum motivo, né, não está, vamos dizer assim, o músculo não está correspondendo. Agora, se for realmente um problema no músculo, precisa fazer um exercício de fortalecimento, tá? O exercício, basta você contrair os músculos da coxa, você já está fazendo um exercício de fortalecimento. Mas às vezes isso não é suficiente, aí você precisa de vamos dizer assim, de um trabalho mais localizado. E aí era interessante solicitar uma avaliação de um fisioterapeuta. É possível ele condicionar esse exercício, né? Ou ele aplicar alguma ferramenta para auxiliar ou para induzir a contração e com isso aumentar o ganho de força muscular. Ótimo. Voltar um pouquinho aqui para falar do sono, né? A hora de dormir é importante? Na infância, então, os pediatras costumam dizer que a criança não pode passar de um determinado horário, o horário de dormir tem que ser mais cedo, a família que é mais ativa, a casa que fica acordada aí por mais horas, a criança precisa ir dormir, tem que criar esse hábito. E aí eu muito me pergunto se é
por conta do horário mesmo. Se é porque não adianta avançar lá na manhã, né? Porque a criança pode não ter compromisso, ela pode dormir até 9, 10 horas, não teria problema, mas a importância de dormir mais cedo também é para o adulto? Olha que interessante que o sono tem a ver com hábitos também, as pessoas com mais idade, que lá no passado acordavam cedinho, mas também iam dormir mais cedinho. Trazem esse hábito ainda hoje. Então, eu acho que habituar, né, é muito importante. Mas é perigoso, por exemplo, a família que diz para a criança, o pai e a mãe diz para a criança ir para a cama cedo, mas o pai e a mãe não vão. Então, o exemplo muitas vezes conta mais do que a educação formal, verbal que você faz ali. Eu acho que faz uma diferença, sim, você ser condicionado, né, a dormir num determinado horário, mesmo que você não esteja na sua casa, o sono chega naquele horário. Parece que vamos dizer assim, até combinado, né? E você pensa assim, meu Deus, se eu estivesse em casa agora, eu estaria já me preparando para dormir. Eu acho interessante, sim. Legal. E aí dá para fazer essas pequenas mudanças aos poucos, né? Então, Denise, mas eu durmo à meia-noite. Vai trazendo 15 minutos mais cedo, depois na outra semana mais 10 minutos mais cedo. Vai trazendo isso para ficar confortável. E cada um sabe a rotina também que tem, né? Tem gente que chega em casa depois do trabalho à meia-noite. Pois é. Se é super saudável para o corpo, talvez não seja. Mas o nosso corpo também a gente se adapta, né? Olha, muitas pessoas cometem um grande erro, que dependendo da tarefa da pessoa, 24 horas não dá. Então, o que ela faz? Às 16 horas para ela desempenhar a sua profissão, não é suficiente. Aí ela vai entrando na hora do sono. E esse é um grande erro. Ela fala, então, peraí, eu vou só dormir 6 horas, essas 2 horas eu vou utilizar para estudar, vou utilizar para resolver aquele problema que eu tenho lá no meu trabalho. Dormir a menos, eu garanto para você, vai te atrapalhar no estudo, vai te atrapalhar no seu trabalho. Então, às vezes, o melhor que você tem a fazer é abandona aquilo. Não deu para fazer no dia? No outro dia você consegue. Naquele momento ali, esquece que você não vai conseguir fazer da forma como deve ser feita. Deixa lá, toma um bom banho relaxante, né? A temperatura faz com que o corpo relaxe, tem efeitos, né, fisiológicos da temperatura. E vai para a cama, né, meia hora antes, com tudo apagado, e você vai ter uma excelente noite de sono. Última perguntinha do WhatsApp, vamos lá. Eu trabalho 15 dias à noite e 15 dias de manhã. Isso pode prejudicar a saúde? Obrigada pela sua pergunta. Olha, eu não tenho provas de que isso pode atrapalhar na sua saúde, mas isso deixa bagunçado o seu cérebro, porque existe um sistema no cérebro que reconhece o que é noite e o que é dia, né? E a maior parte das pessoas foram feitas para dormir durante a noite. E você não está dormindo direito nem à noite nem de dia. Então, o seu cérebro pode estar confuso aí. Mas se isso faz mal para a sua saúde, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não tenho embasamento científico para dizer isso para você. Então, a melhor resposta eu não tenho a resposta para lhe dar sobre isso. Excelente. Você volta, porque a gente não conseguiu falar hoje de memória, Alzheimer, acho que ficou faltando a gente falar sobre essas questões, mas deu para a gente abordar tanto do principal aí da terceira idade, mas você está convidadíssimo a voltar. Todo mundo quer ter boa memória, todo mundo quer tentar evitar o máximo que der a doença de Alzheimer. A gente tem algumas questões envolvendo memória, pós-Covid, dor de cabeça pós-Covid. Então, você está convidado a voltar para a gente abordar esse outro universo aí, que é motivo de dúvida dos nossos telespectadores. É só você marcar que eu volto. Eu amo vir aqui, é um compromisso que eu tenho com as pessoas de levar a informação de uma forma mais leve, mais simples, para as pessoas conseguirem colocar isso em prática e terem a sua saúde transformada. Estou sempre à disposição. Obrigada. Doutor Igor dá aulas, tem cursos, está sempre com novidade aí também, se movimentando nas redes sociais também. Então, eu vou deixar os contatos dele aqui. Telefone 11 95883 7808. Vou repetir.
11 95883 7808. O Instagram do doutor, recomendo que você siga o perfil, @dr.igorduarte. Doutor abreviado, Igor Duarte no YouTube. Igor Duarte, você encontra o canal do doutor e o site doutorigorduarte.com.br. Volte outras vezes, doutor. Excelente fim de tarde. Um beijo para sua família toda. Muito obrigado pelo carinho. Uma ótima tarde a todos. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco, que participa, que nos assiste, nos prestigia e confia no Consulta ao Doutor. Fica com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.